Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, você está no programa dessa entrevista. Hoje estamos recebendo aqui o Coronel Wagner Tadeu Silva Prado, comandante do Policiamento de Área Metropolitano 12, o CPAM 12 de Mogi das Cruzes e também do Alto Tietê. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, deixe sua mensagem na própria página do Jornal Diário de Suzano. Coronel, obrigado pela sua presença, ter aceitado o convite para estar no programa. Eu queria que o senhor desse uma saudação para o nosso internauta que está nos acompanhando nesse momento. Edgar, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre a Polícia Militar da nossa região e mandar um abraço aí para os nossos internautas que nos acompanham e que enviam as suas perguntas. Só para o internauta saber, o CPAM 12, né, o coronel pode explicar melhor aí, ele cuida das cidades do Alto Tietê. São 10 cidades, é isso, coronel? Na verdade, o Alto Tietê ele é composto por 11 municípios, além dos 8 que compõem o CPAM 12. Então, na verdade, Arujá, Guarulhos e Santa Isabel estão fora do meu comando. Estão fora. Meu comando são 8 cidades, que compreende Mogi das Cruzes, Biritiba Mirim, Salesópolis e Guararema, Itaquá, Suzano, Poá e Ferraz Vasconcelos. São dos 11 que compõem o Alto Tietê, 8 pertencem ao CPAM 12 e os outros 3 pertencem ao CPAM 7, que é a sede em Guarulhos. Ah, certo. Coronel, o senhor assumiu em maio, né? Em abril, foi levado aí ao cargo de coronel em abril e em maio assumiu aqui a região do Alto Tietê, o CPAM 12, né? Isso está aí um pouco mais de um ano. Isso. E o antecessor, que foi o Coronel Faro, ficou 2 meses. Por que fica pouco tempo um coronel no comando? Isso é normal? É uma reclamação assim, recorrente das pessoas aqui da região, né? O coronel ele fica pouco tempo no cargo e depois troca essa troca de comando. É importante a sua pergunta, até para que a gente possa esclarecer o nosso internauta, o nosso ouvinte. Porque, na verdade, assim, nós cumprimos as deliberações, as determinações que são expedidas pelo nosso comando geral. Uhum. Quando eu fui promovido a coronel, no dia 28 de abril do ano passado, fui destacado para comandar aqui a região do CPAM 12, e o próprio comandante na época me falou, pelo menos um ano e pouco você deve ficar lá na região, porque o que acontece com a nossa carreira? Todo ano nós temos aí 8, 10, 12 coronéis que se aposentam, porque um coronel, a partir do momento que ele já tem 30 anos de serviço, que ele já pode se aposentar, né, qualquer policial militar com 30 anos de serviço, podendo se aposentar, no posto de coronel, o limite para que a gente fique, até para que haja uma ascensão na carreira, porque ela não fique travada, é de 5 anos. Então todo coronel que já tenha no mínimo 30 anos de serviço. Tem quantos no estado? São 64 coronéis no estado todo. É sempre esse número fixo, vai substituindo, vai mudando. Exatamente. Então, conforme 8, 10, 12 que vão aposentando todo ano, novos vão sendo promovidos e vão sendo destacados para determinados comandamentos. Nós temos aí 10 comandos de policiamento no interior todo, nós temos 12 comandos de policiamento, na capital e grande São Paulo, né? O nosso aqui, no caso, é o CPAM 12, Comando de Policiamento de Área Metropolitana 12. E nós temos também outros coronéis distribuídos no alto comando, em diretorias, no Comando de Policiamento de Choque, Policiamento Rodoviário, no nosso Centro de Aviação, que cuida da nossa parte dos helicópteros, no Policiamento Ambiental, no Corpo de Bombeiros, enfim, totalizando aí 60, e mais o nosso coronel médico, que cuida de toda a parte de saúde da Polícia Militar. Então, totalizando esse número de 64. Então, conforme vão acontecendo novas promoções de coronel, aqueles que estão destacados para a unidade operacional, eles vão subindo alguns degraus, dentro da própria corporação. Uhum. Então, por exemplo, um comando de policiamento de área, ele pode ser, não é promovido porque ele já está no último posto, mas ele pode alçar uma outra função dentro da própria PM. Um diretor de logística, um diretor de pessoal, trabalhar lá no quartel-general junto ao comandante-geral e ao subcomandante PM. Então, por isso que há essa rotatividade maior, vamos dizer assim, em relação ao posto de coronel. Entretanto, os demais postos da nossa corporação, vai de tenente até, vamos colocar os oficiais, de tenente, capitão, major, tenente-coronel,
eles acabam ficando mais tempo na região. Porque a figura do comandante regional é uma figura, obviamente, importante para a região, porque ele tem acesso ao alto comando, para suprir as necessidades da região de efetivo, de viaturas, de todos os meios necessários, de custeio, de investimento. Então, ele é a figura necessária para fazer esse elo e também fazer esse papel político, de conversar com os prefeitos, com os deputados da região, de angariar benefícios, recursos para a nossa região. Os demais oficiais que eu citei, eles acabam ficando mais tempo. Então, essa é a maior vantagem. Você pega um tenente-coronel, um major, um capitão, um tenente... A troca é só no alto comando. Mais no alto comando, exatamente. Os batalhões, geralmente... Os batalhões, em regra, permanecem com seus oficiais por um período maior. Que são aqueles oficiais e aquelas praças que acabam, efetivamente, exercendo essa atividade de polícia ostensiva lá na ponta da linha. Então, óbvio que se você tem uma rotatividade maior do comando regional também, é ruim, porque ele também acaba não tendo tempo suficiente para se inteirar da região, para conhecer todas as autoridades, todos os políticos da região. Bem como não saber também, de maneira mais detalhada, tudo que a região precisa. Então, quanto mais tempo um coronel fica aqui, obviamente que é melhor. Como você disse, eu fui promovido em abril do ano passado, dia 28 de abril, cheguei aqui no dia 2 de maio, estou aí há quase 1 ano e 5 meses, agora dia 28 de setembro completo 1 ano e 5 meses de promoção e estando aqui na região. Então, eu já sou o 3º coronel dos 13 que nós já tivemos na região, que mais ficou aqui. Então, isso é bom para a região, porque a gente consegue, como eu disse, conhecer mais detalhes e, obviamente, prestar um serviço de excelência para os nossos munícipes. Ou seja, essas gestões rápidas não causam prejuízo para o atendimento? Não necessariamente. É que eu falei, o prejuízo maior é o comandante ficar pouco tempo, não tendo condições de conhecer a sua região para poder ajudar mais. Mas ela não gera um prejuízo efetivo, porque, como eu disse, do tenente-coronel que comanda o batalhão para baixo, eles ficam mais tempo. Porque é quem conhece efetivamente os detalhes de cada cidade. Então, eu não vejo isso como prejuízo, não. Óbvio que quanto mais tempo ele ficar, é melhor para a região, porque ele se envolve mais com a região, ele acaba sendo mais conhecido, ele consegue desenvolver o melhor trabalho, porque ele tem mais tempo para também conhecer toda a sua tropa. Antes de vir para o Alto Tietê, o senhor estava na Casa Militar também, né? Passou pela rota. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória até chegar aqui na região. Exato. Eu me formei na Academia do Barro Branco, eu entrei na polícia como soldado, como cabo, e aí fui para o primeiro ano do curso de formação de oficiais na Academia do Barro Branco, em 1989. A partir de então, 4 anos de formação, né? Me formei em 92 e fui destacado para trabalhar como aspirante oficial na região oeste da cidade, no 4º Batalhão, que pegava naquela época, desde o Pacaembu até Perus. Hoje já existem 2 batalhões que subdividem essa grande região. Dali eu fui para a rota como tenente, depois de lá eu fui ainda como tenente para o interior do estado, trabalhei 5 anos na cidade de São Carlos, porque eu havia trabalhado em São Carlos como cabo e tinha iniciado a faculdade de Direito lá em São Carlos. Então, fiz questão de voltar para lá, que é 40 quilômetros da cidade onde eu resido, Araraquara. Fiquei por lá 5 anos, fui como tenente para Araraquara depois, fiquei lá depois como tenente, como capitão, como major. E na minha promoção a tenente-coronel, em agosto de 2016, não havia vaga de tenente-coronel na nossa região de Ribeirão Preto, no grande comando de Ribeirão Preto. Lembra que eu falei que nós temos 10 comandos regionais no interior? Um deles é Ribeirão Preto. Como não havia vaga de tenente-coronel, eu vim trabalhar em São Paulo inicialmente. Fiquei em São Paulo na Diretoria de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos. Fui o chefe do Departamento de Direitos Humanos da Polícia Militar. Por lá permaneci 4 meses. Foi quando a coronel Helena assumiu a Casa Militar do Governo do Estado de São Paulo e me chamou para trabalhar junto com ela. Então eu fiquei no Palácio dos Bandeirantes, trabalhando junto com a coronel Helena na Casa Militar, até a minha promoção a coronel. Mais ou menos 1 ano e 6 meses, 1 ano e 5 meses, quase 1 ano e 5 meses trabalhando lá na Casa Militar. E aí, com a promoção a coronel, destacado aqui para o M12, estou até hoje. Nesse pouco mais de 1 ano que o senhor está aqui no Alto Tietê, o que o senhor já viu assim, de peculiaridade que tem aqui na região, que serve como estratégia para o comando da Polícia Militar em relação ao combate ao crime, que o senhor viu de mais necessidade assim? Sim. O que mais me chamou a atenção aqui na nossa região, especialmente em 2018, e estamos mantendo esse mesmo nível em 2019, foi a redução significativa dos números de morte violenta, dos homicídios especialmente.
Nós pegamos aí uma região, por exemplo, como Itaquá, como Ferraz de Vasconcelos, que são regiões que fazem divisa ali com a Zona Leste, cujo índice de mortes no passado era muito alto. Nós tivemos aí cerca de 70, 60, 50, 40 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes. E para você ter uma ideia, é importante, que é positivo isso para a cidade, nós conseguimos, graças ao trabalho de toda a equipe, nós conseguimos reduzir, não só em Mogi já tinha um índice mais baixo, mas em Itaquá, em Suzano e em Ferraz de Vasconcelos, em índices abaixo de 10 mortes a cada grupo de 100 mil habitantes, que é o índice aceitável pela ONU, indicado pela ONU como sendo um número de mortes violentas a cada grupo de 100 mil habitantes aceitável. Então isso é uma vitória, né? Então a população que no passado tinha um histórico de muitas mortes nessas cidades, muitos homicídios, hoje temos um índice muito bom, até melhor do que cidades do interior, melhor do que cidades americanas. Então é um índice muito positivo. Então a população da nossa região pode se sentir mais tranquilizada nesse aspecto das mortes violentas. Nós tivemos uma redução significativa também no ano passado, no número de roubos, no número de furtos e roubos de veículos. E esse ano, confesso que está difícil da gente manter o bom índice que nós tivemos ano passado. Para você ter uma ideia, os índices de Mogi das Cruzes, por exemplo, foram os menores índices por grupo de 100 mil habitantes, tanto para homicídio como para roubo e furto de veículo, dos últimos 20 anos. Desde quando a Secretaria de Segurança começou a divulgar os seus índices na página da Secretaria em 1999, nós obtivemos ano passado os melhores índices. Então isso é positivo. Quero dizer também que a polícia não faz nada sozinha. É importante que a comunidade participe desse processo, né? Segurança pública é dever do Estado, mas é um direito e responsabilidade de todos. E quando eu digo todos, são todos. É a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Igreja, a imprensa e a sociedade, né? Ou seja, todos são órgãos que devem participar desse processo. Muitas pessoas não gostam de se envolver com segurança pública, e a gente fala que atividades na prevenção primária são fundamentais. Por exemplo, se um cidadão vê uma lâmpada queimada em frente à casa dele e ele não participa, ligando no telefone respectivo para que o município substitua aquela lâmpada, ele está colaborando para que aquela rua permaneça escura, para que aquela rua facilite um furto de um veículo porque está escura, um estupro. Então é importante a participação popular. Além dessa participação popular de ligar para substituir uma lâmpada, por exemplo, ele pode participar dos CONSEGs, dos nossos Conselhos Comunitários de Segurança, né, onde existe um capitão e existe um delegado de polícia como membros natos, que fazem as reuniões mensais justamente para saber os anseios dessa comunidade, para a gente tentar orientar o nosso policiamento da melhor forma possível. Há um tempo atrás, a Polícia Militar ela não tinha tantas ferramentas de inteligência para organizar o seu policiamento. Hoje nós trabalhamos com um plano de policiamento inteligente, onde nós verificamos em mapas quais regiões estão com maior problema, e a gente orienta o policiamento justamente para tentar fazer a prevenção da melhor forma nesses locais. Daí a importância do cidadão que é vítima de algum crime registrar a ocorrência, fazer o boletim de ocorrência, seja pela internet, pela delegacia eletrônica, em alguns casos que são possíveis registrar na delegacia eletrônica, seja indo até uma delegacia de polícia para registrar a sua ocorrência, dependendo do caso, acionando o 90 para que a viatura para lá se desloque e registre também a sua ocorrência. É fundamental isso, porque nós trabalhamos no plano de policiamento inteligente em cima das estatísticas que são geradas. Então eu posso ter uma falsa estatística. Se eu tenho 10 roubos numa determinada rua e nenhum desses 10 munícipes registra a ocorrência, para mim ali eu estou sem problema. Uhum. Por outro lado, se eu tenho uma região que registrou 3 roubos apenas e os 3 cidadãos registraram essa ocorrência, aquela região onde tenho 3 BOs, no meu mapa de calor, vai ser pior do que essa que houve 10 e ninguém registrou nada, porque nós trabalhamos em cima das estatísticas. Então, daí a importância do cidadão sempre registrar os fatos. O CPA tem esse mapa, então. É claro que é um mapa estratégico, não é nem divulgado, né? Sim. E o ataque do trabalho é ali onde tem mais ocorrências, de acordo com o número de ocorrências. Exatamente. Importante essa sua pergunta, porque tem muitas pessoas que às vezes em reuniões de CONSEG mesmo reclamam, né? Falam, a gente não vê a viatura passando na minha rua. Isso é bom,
Porque como nós trabalhamos com esse policiamento inteligente, direcionando, orientando o policiamento para as áreas mais críticas, se você não vê uma viatura passando na sua rua, é sinal que aquela região é tranquila. Óbvio, ela vai passar lá, de vez em quando, menos do que uma área crítica. Porque é importante que a viatura faça o policiamento ostensivo em toda a cidade. Mas existem algumas regiões mais críticas que o policiamento é orientado para aquela região de uma maneira mais incisiva. Então, até para explicar para as pessoas, né? A polícia não passa aqui, a polícia não liga para a gente, a polícia não atende o nosso bairro. Não, é que muitas vezes aquele bairro ele é mais tranquilo e, obviamente, a gente direciona o policiamento para aquelas regiões onde tem mais incidência criminal, onde as pessoas, os infratores da lei, estão mais presentes praticando crimes. Antes de começar ainda a tocar nos assuntos das ações, eu queria só fazer um parênteses. Uma vez por mês o senhor oferece um café lá para homenagear os policiais que mais se destacaram no mês, né? Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse objetivo desse projeto, né? Café com o Comandante, que a gente de vez em quando vai lá cobrir. E se tem tido um respaldo positivo desse... Porque, na verdade, o senhor pode falar melhor que eu, para homenagear os policiais, é isso, né? Exatamente. É um trabalho assim. Esse programa denominado Café com o Comandante, ele existe em todo o estado, não é uma iniciativa nossa aqui. Uhum. É uma iniciativa do comando da instituição para reconhecer aqueles policiais, aquelas ocorrências que tiveram mais destaque na nossa área. E além disso, esses policiais que são escolhidos aqui, nós encaminhamos esses nomes, essas ocorrências para o alto comando da corporação, que também escolhe mensalmente ocorrências de destaque, tanto do bombeiro como do policiamento ostensivo, do policiamento urbano, vamos colocar assim, para que eles sejam homenageados lá no Palácio do Governo. Então é uma prática já que vem, já de alguns anos, e aqui na nossa região, nós fazemos mensalmente, como você disse, para enaltecer aquelas ocorrências de maior destaque. E olha, eu confesso que é difícil a gente escolher aquela que mais se destacou, porque são tantas ocorrências positivas, tantos policiais, né, que se destacam positivamente na nossa região, que a gente tem que fazer uma votação lá, e às vezes é difícil lá, às vezes eu acabo sendo até o voto de Minerva, às vezes está empatado lá, para poder desempatar e fazer a melhor escolha, para que a família possa estar presente, para que a imprensa possa estar presente, divulgar também essas ações, porque, vamos chutar, 99% das ações, chutar não, né, na verdade é um número bem próximo disso, 99% das ações da nossa corporação são positivas. 1% de desvio de conduta, que é menor do que isso, mas só para ter uma ideia de estatística, de eventuais desvios de conduta, ou de um mau atendimento, ou de uma resposta não tão desejada como a comunidade gostaria, efetivamente é muito reduzida, é exceção. Como eu disse, mais de 99% das nossas ocorrências são positivas, os nossos atendimentos são muito positivos. E é importante que a comunidade reconheça isso, porque a Polícia Militar, ela está presente nos 645 municípios do nosso estado, 24 horas por dia, de segunda a segunda. É a única instituição que está presente em todas as cidades. Ah, tem escola também, Coronel? Tem, mas não, as escolas não ficam 24 horas abertas. Funcionando e prestando um serviço de excelência, com no mínimo 2 policiais e uma viatura nas cidades menores, nós temos isso 24 horas por dia, de segunda a segunda, nos 645 municípios do estado. Daí, mais uma vez, ratificando, é importante que a população veja no policial militar um amigo, veja no policial militar aquele indivíduo que veste a farda, que honra a farda, que está ali para te proteger, para fazer as leis serem cumpridas efetivamente, para preservar a ordem pública e combater o crime. Tem família, pais que fala que se a criança não comer a comida vai chamar a polícia, né? Então isso aí cria Olha, eu já tive o desprazer na minha carreira em 2 oportunidades. Você vê, vou fazer 33 anos de polícia o ano que vem. Fiz 32 agora em julho. Fora um ano de Força Aérea que eu tenho, que eu servi a Força Aérea também no Serviço Militar Obrigatório lá em Pirassununga, na Academia da Força Aérea, que eu tenho muito orgulho também de dizer. Eu tive a oportunidade, nesses meus 32 anos de serviço, de surpreender 2 mães falando isso. O filho estava chorando, estava ali incontrolável, e aí a mãe falou, se você não parar de chorar, se você não fizer isso, o policial que está ali vai te prender. E eu fui obrigado a chamar a atenção da mãe. Porque a criança, ela tem que ver no policial militar um salvador, um herói fardado. Não é super-homem, não é Homem-Aranha, mas é um herói que está ali 24 horas combatendo o crime com risco de morrer e nem voltar para casa.
e a gente tem o desprazer de entregar para a família uma bandeira do Brasil, que é o que resta, né? Então, os pais têm que ter essa visão, né? A educação é dos pais, ele não tem que transferir isso para a polícia, nem para a escola. A escola não tem que educar, a escola tem que ensinar, né? E em relação à polícia, a mesma coisa. Os pais que eventualmente não conseguem ter um controle efetivo sobre o seu filho, não tem que transferir essa responsabilidade, colocando medo na criança. Porque se um dia essa criança se perder, por exemplo, num shopping, ou numa feira, numa rua, em qualquer lugar, ao invés dela procurar o policial militar para pedir ajuda, não, ela vai se afastar. Porque os pais colocaram na cabeça que o policial é bicho-papão, que é lobo mau, né, que é o homem do saco. Enfim, é importante que os pais incentivem os seus filhos a confiar na polícia, a ter o policial como um amigo, aquele que pode te ajudar se você se perder, se você sofrer um acidente, se você for vítima de algum crime, e não simplesmente colocar na cabeça da criança que o policial militar é um malfeitor. Coronel, no domingo passou uma reportagem no Fantástico, não sei se o senhor chegou a acompanhar, sobre problemas psicológicos que alguns policiais têm, da carga de trabalho do dia a dia que eles exercem, né? Como que é tratada essa questão aqui na região do Alto Tietê? A gente sabe que todo o confronto que o policial tem, parece que ele é afastado, né? Para passar por alguma... Não necessariamente afastado. Não necessariamente afastado. Nós temos em toda a corporação núcleos de apoio psicológico e social, que são os NAPs, subordinados à diretoria de pessoal, né? Então nós temos 2 aqui na nossa região, nós temos psicólogos, policiais militares que são psicólogos, que trabalham nesses núcleos e fazem um atendimento a esses policiais militares, não só que se envolvem em ocorrências com morte de infrator, com infrator ferido, né? E lembrando que a opção do confronto é sempre do lado do bandido e nunca da polícia, a polícia apenas reage a uma agressão injusta. Então nós temos esses profissionais que cuidam dos nossos homens, polícia cuidando de polícia, militar cuidando de militar. Nós temos um NAPS em Itaquá e temos um NAPS lá na sede do CPA, para atender toda a nossa demanda da região, não só do policiamento territorial, mas ambiental, da rodoviária, do Corpo de Bombeiros também. E não necessariamente, como eu disse, em fatos que ocorram a morte ou o ferimento de um infrator da lei. Qualquer ocorrência, você pega um bombeiro, por exemplo, que vai atender um acidente de trânsito, de repente chega lá, os pais estão mortos no acidente e tem um bebê vivo ali. Aquilo é traumático para o nosso bombeiro. Então é importante que ele passe por esse apoio psicológico para que o profissional da área verifique se ele precisa fazer um acompanhamento psicológico mais detalhado, para que esse policial justamente não entre num grau de estresse elevado, para que ele não entre num grau depressivo elevado, para que ele não tenha problemas de ordem psíquica e até busque muitas vezes o suicídio como fuga, ou a bebida como fuga, né? Então é importante esse apoio, nós temos esse apoio psicológico na nossa região, já havia sido implantado no passado, a gente manteve isso, dado ao grau de importância desses profissionais, como eu disse, que são policiais, psicólogos, que cuidam dos nossos homens. Então, fundamental. Realmente nós temos problemas dessa ordem, porque a nossa carga é muito pesada, a gente trabalha com a desgraça social, né? É uma coisa até insana, né? Enquanto estiver acontecendo uma muvuca ali, tiroteio, briga, gente com faca, tal, as pessoas, em regra, se afastam daquilo. E o policial corre para aquilo. É uma coisa até insana se a gente for analisar, né? Mas por isso que a gente é preparado para isso. Por isso que os nossos processos seletivos são muito rigorosos, para ver se o profissional tem o perfil, né, que atenda às necessidades da nossa corporação e da sociedade, justamente para que quando ele se depare com uma situação de crise, de alto grau de estresse, ele vá e enfrente o problema, né, estando bem, né? Porque realmente não é qualquer pessoa que tem esse perfil de ser policial, seja ele civil, militar, ou mesmo militar das Forças Armadas. E até aproveitando esse gancho, é importante falar isso, até para que a população que esteja nos ouvindo, os internautas que estão nos acompanhando, nós estamos passando pelo processo de reforma da Previdência. E muita gente imagina que o policial militar é um privilegiado. Os militares, de uma forma geral, tanto das Forças Armadas como os militares estaduais, são privilegiados. Pelo contrário, o que nós pleiteamos na reforma da Previdência são compensações de tudo aquilo que a gente sofre e de tudo aquilo de direitos trabalhistas que nós não temos.
Então, por exemplo, nós temos aí 34 direitos trabalhistas previstos na nossa Constituição e outras legislações esparsas, e apenas 6 desses direitos o militar estadual e o militar federal possuem. Então nós não temos direito à greve, ainda bem que não temos direito à greve. Imagina a polícia militar fazendo greve, vira um caos o país. Então não queremos a greve. Nós não temos direito à greve, à filiação partidária, à sindicalização, adicional noturno, hora extra e outros tantos benefícios previstos que o trabalhador comum, que você tem, que ela tem, que nós não temos. Quando a gente aposenta, eu não saio com um centavo de fundo de garantia. Por isso que nós temos que ser tratados, sim, de maneira diferente. E ainda bem que os nossos representantes em Brasília estão enxergando isso, porque realmente o policial militar é a única profissão que, se ele for identificado por aquilo que ele exerce, ele pode ser morto. Se um policial militar, mesmo no seu horário de folga, se ele for identificado armado ou com a carteira funcional, a gente fala que isso é praticamente o atestado de óbito dele. Se o médico for vítima de roubo e o infrator da lei encontrar ali um estetoscópio, um objeto qualquer que ele usa na medicina, ele não vai ser morto por ser identificado como médico. O radialista, o jornalista, o dentista, qualquer profissão, não vai ser morto por ser identificado com instrumento de trabalho, diferente da gente, que estamos no combate, na guerra, todos os dias. É o bem contra o mal todos os dias. Então é importante que esse cidadão, que é contratado pelo Estado para defender a sociedade, mesmo com sacrifício da própria vida, se necessário for, não tenha privilégios, não é isso que a gente fala. Tenha compensações de tudo isso, de todo esse estresse que você falou, que a matéria lá do Fantástico mostrou no domingo passado, que a gente vê no dia a dia. Nós perdemos recentemente aqui em Ferraz o Cabo Rocha, uma ocorrência que nem havia caído ainda no nosso sistema do Copom, do 90, simplesmente eles estavam patrulhando a via, se depararam com a ocorrência de roubo, o indivíduo atirou nos 2 policiais militares, infelizmente o Cabo Rocha, que deixou um filho de 9 anos e uma menininha de 2 anos e 7 meses, mais a viúva, que estão lá agora sem o Cabo Rocha, receberam uma bandeira do Brasil como lembrança daquele herói que morreu pela sociedade. Então ele honrou efetivamente o compromisso, o juramento que ele fez de defender o cidadão com o sacrifício da própria vida. A gente teve um probleminha aqui na transmissão, caiu, mas já voltou novamente aqui. Bom, a gente está caminhando para o final. Eu queria que o senhor falasse, o senhor falou dos drones e parece que estão vindo mais 120 equipamentos aqui para o Alto Tietê. É isso, né? 120 não. Não, na verdade... Sim, tem 4 hoje? Na verdade é o seguinte, o drone, a previsão do Drone Pol, que é o projeto do governo do estado e do alto comando da corporação, é que cada batalhão no estado tenha um drone para operar na região. Então, como nós temos 3 batalhões aqui, nós temos já um drone até a mais. Então, nós deixamos um drone na sede do CPA e temos um em cada batalhão. E temos as equipes que operam esse drone. Formaremos novos profissionais até final do ano para que nós tenhamos todas as equipes em cada um dos batalhões, além do CPA. Eu gostaria de voltar um pouquinho, porque a gente não completou em relação ao efetivo, né? Sim. Nós falamos das viaturas, do armamento e tal, e não completamos a informação sobre o efetivo. Nós teremos agora em outubro uma formatura na Escola de Formação de Sargentos, Superior de Sargentos, perdão. E devemos receber sim sargentos, porque nós temos, todo o estado tem um claro de sargentos. Qual que é o déficit hoje da ordem de 15% mais ou menos, uma média no estado todo. Nós receberemos, não tenho ainda o número exato, mas nós receberemos alguns sargentos. Em novembro nós teremos também a formatura de mais de 2.000 soldados novos da Polícia Militar, que também deverão ser distribuídos para a nossa região. E uma informação interessante, que praticamente está já quase 100% fechado, nós devemos receber 2 pelotões da Escola de Formação de Soldados aqui para Suzano e um pelotão em Mogi, no 17º Batalhão. E esses profissionais, a vantagem da gente receber esses profissionais da nossa região, que vão fazer o 2º módulo do curso de formação de soldados, é que eles podem ser empregados na atividade fim. Faz parte da formação dele. Então nós teremos em breve um reforço aí de 90 alunos de 2ª classe, soldados de 2ª classe, que são esses alunos que estão em formação, para serem empregados na nossa região. Então nós teremos um plus aqui no nosso policiamento com a chegada desses novos homens. Certo. A gente está caminhando para o final, mas eu queria fazer mais uma pergunta em relação, o senhor falou
que a segurança é um dever do Estado, mas precisa da participação de todos, né? Sim. Como que o senhor vê hoje a parceria com os Consegues, né? E o projeto de vizinhança solidária, que praticamente existe em muitos bairros aqui da nossa região? Olha, vamos começar de trás para frente, né? Falando do projeto, do programa Vizinhança Solidária, ontem nós tivemos o primeiro seminário do programa Vizinhança Solidária e o lançamento oficial do programa Vizinhança Solidária Escolar na nossa região. Copiando até da região de Sorocaba, na cidade de Itapeva, onde o capitão Maciel implantou esse projeto lá com muito êxito, com muito sucesso mesmo. E nós já temos alguns projetos do programa Vizinhança Solidária Escolar implantados em algumas escolas, aqui em Suzano e na nossa região. Justamente em razão do trágico episódio que nós tivemos aqui na Raul Brasil, né, no mês de março desse ano, que foi realmente uma comoção internacional, né? Não foi nem regional, nem estadual, nem nacional. Foi internacional a repercussão triste desse episódio. Então, o objetivo é justamente aproximar a comunidade escolar e as pessoas que residem próximas à escola, para que integrem no programa junto à polícia, para que a polícia fique mais perto da comunidade. Né? O programa Vizinhança Solidária, ele funciona muito bem porque hoje, com a tecnologia, você usa o celular, o WhatsApp da vida para fazer contato com a comunidade. Então, existe lá um mentor que coordena esse grupo de pessoas que participam daquela determinada rua, daquele determinado bairro, que fazem o contato diretamente com o capitão comandante de companhia. Então, efetivamente, é um projeto que veio para ficar. Nós temos já em todas as companhias da nossa região, que são 9 companhias da nossa região, nós já temos implantado pelo menos um projeto Vizinhança Solidária, já com determinação e com incentivo para que seja aumentado o projeto, e agora agregando o projeto Vizinhança Solidária Escolar para envolver também as escolas, como eu disse. Em relação aos Consegues também, é uma ferramenta que funciona muito bem. Como eu disse no início, né, existe lá o capitão e o delegado de polícia, que são membros natos do Conselho Comunitário de Segurança, e que reuniões são feitas mensalmente, cuja comunidade que participa leva a sua demanda diretamente ao capitão, diretamente ao delegado, para que possa solucionar eventuais problemas que estejam acontecendo naquela determinada região. Como eu disse no início, você ratificou e eu ratifico aqui. Achar que a polícia vai resolver todos os problemas sozinha é uma utopia. É fundamental que todas as pessoas participem desse processo. E uma outra ferramenta que a gente já estava se esquecendo de falar é por meio do Disque Denúncia, do telefone 181. Cidadão que muitas vezes tem medo, né? Será que eu não vou ser identificado? Tal? Fique tranquilo que o sistema é realmente sem qualquer identificação. Você liga anonimamente para fazer uma denúncia, porque muitas vezes você, cidadão, sabe que perto da sua casa tem uma boca de fumo e às vezes a polícia não sabe disso. E é importante que você que está mais próximo, vendo um movimento estranho, um barracão que esteja funcionando de madrugada com barulho de cortar lata, pode ser que estejam desmontando algum veículo ali, é importante você participar. Seja ligando no 81 para que a denúncia chegue para a gente, ou para a Polícia Civil, para a gente apurar de uma maneira mais detalhada, com mais tempo, mas for uma coisa emergencial ali que esteja acontecendo, por meio do telefone 90, para que a gente possa ajudar você. O que você acha do trabalho das guardas civis municipais, né? Estão até parceiras da Polícia Militar. Você é a favor que elas sejam armadas? Ou não, sua opinião? Olha, é um assunto um pouco polêmico. Eu, particularmente, defendo na nossa região a integração entre as forças de segurança. Então, nós temos um relacionamento muito próximo com a Polícia Civil. Aproveito aqui para mandar um abraço para o Dr. Jair Ortiz, que é um parceiro nosso aqui, o delegado seccional. Aproveito também para mandar um abraço a todos os comandantes de guarda, a todos os prefeitos da nossa região, porque nós estamos estreitando cada dia mais o relacionamento entre as guardas. Para a população lá na ponta da linha, é importante que esteja passando uma viatura ali, seja ela da guarda, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Técnico-Científica, seja da Polícia Militar, porque o cidadão vai se sentir mais seguro, ele vai ter aquela percepção de segurança. Então, o nosso objetivo do comando e também aqui do comando regional, comando geral da polícia e aqui no nosso comando regional, é integrar essas forças de segurança da melhor forma possível, para que o cidadão se sinta cada vez mais seguro. Então, nós estamos fazendo parcerias com a Guarda Municipal,
Em relação ao armamento em si, as guardas da nossa região, praticamente, salvo equívoco, todas elas já andam armadas. É segurança para o próprio guarda municipal, né? A nossa região é uma região bem mais complexa do ponto de vista criminal do que a minha região lá em Araraquara, por exemplo. Lá em Araraquara, a guarda não é armada, mas é uma região com características totalmente diferentes. Onde você tem uma região que é um pouco mais carregada, vamos dizer assim, onde os índices criminais são mais elevados, eu acho importante que a Guarda Municipal, até porque a legislação permite, a Guarda Municipal esteja assim armada para que ela some esforços junto com as demais polícias estaduais para proteger o cidadão. Coronel, queria agradecer a sua presença, ter aceitado o convite, ter prestado esses esclarecimentos, essas dúvidas, ter dirimido essas dúvidas aí todas. E eu queria que você desse uma mensagem final aqui para o nosso internauta que nos acompanhou, e agradeço mais uma vez a sua presença. Edgar, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Diário de Suzano, aos nossos internautas, para poder esclarecer, falar um pouco mais da nossa gloriosa Polícia Militar, que, como eu disse, está aí, né, nos 645 municípios do nosso estado, protegendo você, cidadão, protegendo as pessoas. E a mensagem que eu deixo é que a Polícia Militar, ela deve ter a confiança do cidadão. Ela é a força pública de São Paulo. Você, cidadão, tem que confiar na sua polícia, tem que respeitar o policial militar, o policial civil, o guarda municipal, o policial técnico-científico, porque muitas vezes o nosso profissional, ele morre para defender você, cidadão, sem muitas vezes te conhecer. Então é importante que você valorize o nosso profissional, porque é um sacerdócio a nossa profissão. Realmente a gente sai de casa sem saber se vai voltar para a nossa família. Então, a nossa admiração a você, cidadão, o que a gente pede é uma via de mão dupla, que você tenha a mesma admiração, o mesmo respeito para conosco, que temos isso com você também. Um abraço a todos. Obrigado mais uma vez, Coronel. Eu queria agradecer também a você, amigo internauta, que nos acompanhou até esse momento, e até o próximo programa.